casamento é uma tomada de decisão que envolve a participação de muitas pessoas. Comunicar essa decisão aos seus familiares e amigos é uma tarefa que exige a utilização de alguns instrumentos bem importantes. Um deles é o tradicional convite de casamento. Neste episódio vamos falar desse assunto, qual a importância do convite e o que não pode faltar nele e como ele deve ser feito. Vem comigo porque está começando agora o podcast do canal Agora e Para Sempre. Roda a vinheta. Estamos iniciando o nosso tradicional podcast do canal Agora e Para Sempre. E gostaria de avisar que também estamos no Spotify e no Google Podcast. No carro, em casa ou no trabalho, você pode ouvir as dicas importantes que damos todas as semanas por aqui. Você também pode dar uma passadinha lá no meu Instagram, na conta Agora Para Sempre, para receber mais dicas diárias que vão te ajudar muito nesse processo. Bom, mas no programa de hoje nós vamos falar de um tema que está ligado com a fase inicial da organização de um casamento. Não tem jeito, quando você pensa em se casar, a primeira coisa na hora da organização do casamento é estipular a lista de convidados. Já disse aqui no nosso canal inúmeras vezes, é o número de convidados que vai definir as despesas que você terá para a organização do seu evento. E quando falamos em definir os convidados, o convite de casamento é a primeira impressão que fica. Ele é o instrumento que terá a responsabilidade de dizer aos convidados o que eles vão poder esperar do evento. Além da função de anunciar e informar os dados do seu evento, como a data, o local, por exemplo, ele também passa a mensagem do estilo que terá a festa. Se será sofisticado, informal ou mais moderno, e também vai despertar no convidado o sentimento de quanto sua presença é importante e especial para o anfitrião, gerando aí uma expectativa do que vem pela frente. Quando um casal organiza uma festa de casamento, a última coisa que ele quer é que o evento seja um desastre, com poucas pessoas ou um público desanimado. Assim como uma balada onde as tradicionais filipetas ou flyers ajudam a divulgar a festa, o convite de casamento tem essa função de divulgar o seu evento. As pessoas que recebem se sentem lisonjeadas, muitas vezes até guardam o convite como uma forma de recordação. Apesar do convite impresso ainda ser uma preferência popular tanto entre noivos quanto organizadores de eventos, tem muita gente optando por enviar um convite de casamento digital. Mas é importante lembrar que a seriedade deste tipo de evento geralmente exige algo mais formal. A minha dica particular que dou é: envie um convite formal impresso, endereçado e assinado aos seus convidados, principalmente aos padrinhos, aqueles que você vai e deve entregar primeiro e com antecedência. Depois, passe a fazer convites eletrônicos por e-mail ou aplicativos de mensagens em datas específicas. Por exemplo, você pode mandar um save the date, que são convites informais como forma de avisar aos parentes, colegas e amigos que a data do evento está mais próxima. Não se esqueça que os detalhes da sua festa precisam conversar entre si, por isso, antes de começar, o ideal é você escolher uma paleta de cores para o seu casamento. Ela é o coração da identidade visual do casamento, responsável por padronizar todas as cores usadas na decoração e em outros itens importantes da festa. Além do convite, as cores estarão presentes na papelaria, nos arranjos de flores, no vestido das madrinhas e até mesmo no tom da fotografia e do vídeo. De posse dessa informação, comece a pensar no convite, o estilo dele e da sua festa. Se for uma festa clássica, por exemplo, o convite deve seguir o mesmo estilo, com tons mais claros e delicados, como branco, nude, off-white ou rosé. E também podem ter detalhes em dourado, prata ou rosé gold. Por outro lado, se o casal optar por uma festa mais moderna, pode incluir elementos mais inovadores e cheios de personalidade, como uma impressão a laser ou modelos com cores mais fortes e forros estampados. Essa parte é tão importante que só pelo modo de produção do convite você já sabe como será a festa. Um casamento na praia, por exemplo, será uma pegada mais tropical e descontraída, com cores claras e tons pastéis. Já o casamento no campo, você investirá em tonalidades mais neutras, como o marrom e o verde. Com essas informações, o convidado já se prepara para o que virá, como, por exemplo, deduzir que se o casamento sairá durante o dia na praia, vai exigir sombrinhas e chapéus, ou se for rústico ou no campo, sapatos e botas. Mas atenção, não passe informações falsas no seu convite, isso pode ser desconfortável para os convidados.
Por isso, sempre que escolher um convite, tente adicionar traços da sua festa nele, detalhes que criem uma conexão, para que o convidado não fique perdido ao chegar no casamento. Informações básicas são essenciais, por isso, comece a elaborar o seu convite com informações básicas, como a data, hora, local. Também devem conter o nome de quem faz o convite e o nome de quem é convidado. O correto é sempre escrever o nome completo dos seus convidados. Portanto, depois de finalizar a sua lista, procure saber direitinho o nome completo de cada um deles e a grafia correta dos nomes. É muito deselegante mandar um convite com um erro na grafia do nome. Isso dá a impressão de que o convidado não é muito íntimo dos noivos. Mantenha o convite curto e amável, mas inclua solicitações educadas como, por favor, compareça ou solicitamos o seu comparecimento, para que os convidados se sintam bem-vindos. Não se esquecendo de colocar o traje caso seja necessário. Se vai ou não colocar o nome dos pais no convite, existem duas opções. Se você mora com seus pais e está começando uma nova família, aí o correto é colocar no convite que os pais estão convidando para o casamento dos seus filhos. Mas se o casal possui uma vida independente que não depende financeiramente dos pais, que casamento é uma iniciativa deles, aí sim eles podem colocar no convite só o nome dos noivos mesmo. É importante que no convite tenha a forma que será feita a confirmação de presença passiva, que pode ser através de um telefone, de um e-mail ou até mesmo pelo site. Nós já falamos desse assunto em outro podcast. Eu sugiro que você entre no link acima e assista como fazer uma confirmação de presença. De posse das principais informações, escolhido a paleta de cores e o estilo, chegou a hora de escolher a sua arte. Para facilitar nessa fase, nós indicamos que você faça uma pesquisa na internet. Um bom site para isto é o Pinterest, que tem diversas opções de tendências no mundo inteiro. Outra boa opção é o site Behance. Na aba Pesquisa, digite por convites de casamento. O resultado será o trabalho de diversos designers na área. Você pode variar a busca escrevendo a mesma sentença em inglês. Mas se você é do tipo que curte uma mão na massa, possui conhecimento de softwares de edição gráfica, o site freepik.com possui diversas opções e ideias para você baixar e editar. O interessante é que você conhece o tamanho dos papéis para convite e a maioria deles é feito em cima de um tamanho de meia página do formato A4, que é o tradicional folha sulfite que você imprime aí na sua impressora da sua casa mesmo. Eu sei que muitas vezes você se sentirá tentado a fazer sozinha em casa, mas a não ser que você seja uma profissional da área, o resultado não sairá o mesmo que uma empresa especializada no setor. As gráficas, elas possuem os profissionais, os softwares, os equipamentos certos para fazer a arte, cortar o papel, imprimir, embalar perfeitamente. Faça uma pesquisa, escolha uma empresa que tem experiência na confecção de convites, peça um portfólio de serviços para dar uma analisada e no final escolha uma empresa pela sua qualidade e pelo prazo de entrega também. Antes de mandar para a confecção, imprima um teste de arte para verificar os detalhes do convite. Veja se o alinhamento das fontes está correto e se o texto está legível e se as informações estão corretas. Nessa fase, é interessante olhar e entregar para alguém verificar também para não correr o risco de ver alguma coisa errada, até mesmo erros ortográficos. A qualidade do papel ela é muito importante. Cada papel possui uma gramatura, que é a medida padrão da sua massa. Para você ter uma ideia, o papel sulfite A4 ele possui uma gramatura de 75 gramas por metro quadrado. Não adianta ter uma arte maravilhosa e utilizar materiais ruins para fazer o convite. Um convite, para que ele tenha uma boa pegada, que seja mais imponente e resistente, o ideal é que o papel seja mais grosso, como o 250 gramas, por exemplo. O fato de ser mais grosso é importante para poder trabalhar nele, caso seja necessário dobrar ou uma inserção de arte em serigrafia, uma aplicação em dourado ou até mesmo uma gravação especial a laser. Como nós dissemos no começo, o recomendável é fazer uma lista
quase definitiva de todos os convidados e estipular a quantidade de convites necessária. Após finalizar essa lista, adicione pelo menos 20% a mais para emergenciais. O ideal é que o convite seja entregue em mãos para o convidado. Mas como ninguém sempre tem essa disponibilidade, priorize os padrinhos, os familiares e amigos mais próximos. Para os convidados que moram fora, os convites podem ser enviados pelo correio ou por um serviço de entrega. Bom, como deu para perceber, o trabalho para elaborar um convite de casamento tem lá os seus segredos. Mas o que não é segredo para ninguém é que o casamento é um símbolo de mudança na vida de um casal. E que o mais importante é a celebração de amor e compreensão para uma vida a dois. Você não precisa ter o convite mais caro, mais elaborado ou nem mais descolado. O mais importante é que ele transmita toda a emoção que este momento está significando para a sua vida e a dos seus familiares. Estamos chegando ao final deste programa e gostaria que você deixasse a sua mensagem. Me diga aí nos comentários abaixo o que você achou das ideias, são úteis ou não? Serão importantes para que você possa elaborar o seu convite de casamento? Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e assinar as notificações para que você possa receber em primeira mão o aviso de que tem vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço a todos, então, e até a próxima semana. Tchau, pessoal!